Olá pessoal, trago para vocês uma aula hoje sobre o PBL, o curso de Medicina. Antes da gente falar sobre a metodologia em si, que é aplicada no nosso curso, vou tentar resgatar um pouco da história com vocês, da aprendizagem que ao longo de todos os anos, né, de séculos e séculos aí, que o ser humano vem aprendendo a lidar com os seus problemas do cotidiano, né? Então, desde a época das cavernas, a invenção do fogo, o momento em que eles conseguiram obter fogo, né? Até hoje em dia, com toda a tecnologia a nosso dispor. Na época da agricultura, então, tinha-se uma forma, né, de aprender, que seria passando a experiência dos pais para os seus filhos. Depois, na sociedade industrial, existiam ali algumas escolas técnicas, né, para poder treinar e capacitar as pessoas a lidarem com as máquinas que vinham surgindo. Na Inglaterra, que tudo começou, como vocês já estudaram na história, né? E vivemos, na época, na sociedade da informação. E a sociedade da informação alterou a sociedade. Hoje a sociedade é globalizada, todo mundo tem acesso à informação, né? E houve uma modificação também no uso dessa informação. Hoje em dia, nem a mídia tradicional consegue dominar, né? Hoje as redes sociais dominam, as pessoas se comunicam através das redes sociais, se informam, né? Obtêm informação através das redes. Isso fez com que surgisse uma nova sociedade com novas exigências e um novo homem. E esse novo homem é o mesmo, né? O professor e o aluno, que vai demandar também novas formas de lidar com a informação e com o aprendizado. Os professores, eles vão ter que aprender a aplicar novas técnicas de ensino e aprendizagem, vão ter que aprender a elaborar estratégias cognitivas para seus alunos, vão auxiliar a elaboração e a organização do raciocínio, isso é muito importante hoje em dia. Então, o aluno antes decorava, agora não. Agora o professor vai ter que ser um capacitador, né, um facilitador do raciocínio para o aluno. Então, ele vai ter que estar muito mais preocupado, não com o conteúdo que está sendo dado, e sim com a capacidade que o aluno tem de articular o seu raciocínio, né? Também preparar melhor as técnicas, né, avaliações também que vão ser feitas, porque a avaliação ela não pode ser a mesma do passado, ela vai ter que ser uma avaliação que seja condizente com a metodologia nova, né? E assim vai proporcionar melhor aprendizado para esse aluno. Promovendo também uma comunicação efetiva e assim fazendo com que o aluno consiga transformar, auxiliando pelo menos o aluno a transformar a realidade. Já o novo aluno, né, vai ter também que aprender a lidar com o excesso de informação. Hoje em dia se publica muito, né? Vocês vão ver milhões de artigos sobre o mesmo tema. Então vão ter que saber qual seria o melhor, né? Aprender também a avaliar esses artigos e selecionar a informação, utilizar racionalmente a informação, reelaborar essa informação. Então, ele vai utilizar aquela informação que ele obteve ali num livro, né, um conteúdo que ele aprendeu diferente, ele vai ter que saber aplicar, aplicar naquela realidade ali que ele está trabalhando. Aquisição, então, de habilidades e competências que ele vai ter que treinar para poder aplicar o conhecimento e modificar a realidade. Esse mapa conceitual que eu trago aqui para vocês é resultado de muito estudo meu, mas eu também fiz essa aula em forma de mapa conceitual para vocês irem tentando aplicar também na vida de vocês e no estudo de vocês. Eu só estudo dessa forma, através de mapas. Então, todo o meu conhecimento prévio que eu tenho já faz parte como se fosse um quebra-cabeças e tivesse faltando peças. Essas peças novas que eu vou adquirindo, que seriam os conteúdos, conhecimentos novos, eu vou juntando, né, aqueles que já estão encaixados na minha memória. Então, a gente trabalha muito com mapa conceitual por conta disso. Então, vamos ler esse mapa. O mundo, o outro, trazem os estímulos para o meu cérebro, para o meu aparelho perceptivo, visão, audição, tato, né? Esses estímulos todos são processados nas redes neurais, são arquitetados, montados
modelados e reorganizados. E assim, o que acontece? O aluno consegue, quando está estudando na teoria, imaginar situações na prática. E quando ele entra em contato no momento ali com o paciente, por exemplo, aplicando para o nosso lado aqui, quando ele entra em contato com o paciente real, ele tem a capacidade então de abstrair, ou seja, de aplicar tudo aquilo que ele leu na teoria em situações correlatas, naquele caso ali em específico. Então ele abstrai. Quando ele consegue fazer isso, ele se torna uma pessoa mais motivada, porque ele vê que o ato dele, né, o trabalho dele, pode modificar a vida de alguém. E faz também com que ele cada vez mais adquira competência e habilidades. Então ele vai aprendendo, vai adquirindo, melhorando a sua cognição. Por outro lado, a formação da personalidade vai sendo feita. Isso aí eu trouxe um exemplo da medicina, mas isso acontece desde que você é bebê, desde quando nasceu, né? Então, cada vez que você remodela e consegue aplicar aquele conhecimento que você viu, né? Então, o pai ensina a andar de bicicleta. Então, você tá vendo primeiro o pai, depois ele te coloca na bicicleta, ele te põe a rodinha e tal, e você cada vez mais que vai aprendendo e se transformando, né? Se tornando mais competente, aumenta a sua autoestima, você se acha capaz de mudar, né, o local em que você vive, o mundo em que você vive. Isso faz a sua transformação, que a gente chama de ginástica cerebral. Então, a percepção, a atenção, consciência nos levam à compreensão do mundo. Então, cada vez mais eu vou entender o mundo a partir dessas experiências perceptivas, né? Então, a aprendizagem é intraneurosensorial, ela é interneurosensorial e a aprendizagem também é integrativa. Bom, nesse fluxograma, do lado vocês têm dois neurônios, um com uma ramificação maior dos dendritos e o outro com uma ramificação menor, mostrando que os estímulos fazem com que os seus neurônios aumentem, né, os seus dendritos. E isso faz com que você consiga também estabelecer sinapses mais rápidas, cria também atalhos mais rápidos, então você dá a solução para o problema de uma forma mais rápida. Então, um mundo ou outro, esses estímulos, né, chegam até meu aparelho perceptivo e essa aprendizagem, ela se dá em 3 níveis: no inconsciente, no subconsciente e também na atenção focada, ou seja, na consciência. Então, eu tenho os 3 níveis que vão andar em paralelo. A elaboração do raciocínio, a parte consciente do aprendizado, racional do aprendizado, é super importante nessa elaboração do raciocínio. Mas a emoção não fica fora disso, ela também é importante. Ela ajuda também a selecionar aquilo que é crucial. Então, se eu tiver emoção, aquilo me emociona positivamente, eu vou reter mais na minha memória. Ou se ela também me impressiona negativamente. São as duas pontas, né? A tanto positiva quanto negativa, que vão fazer com que eu consiga reter mais na memória. Aquilo que não me impressiona nem positivamente nem negativamente, ele tende a ser esquecido. Então, por isso que não só a razão é importante para o aprendizado, como a memória também é importante para o aprendizado. É ela que vai selecionar aquilo que vai ficar registrado e vai aumentar, então, a minha compreensão do mundo e assim eu vou me autotransformar, vou me sentir mais capaz, mais competente. Nesse outro mapa, eu vou mostrar as regiões do cérebro. Então, eu estou fazendo uma correlação da anatomia com a fisiologia. Então, eu estou juntando várias ciências ao mesmo tempo que compõem esse mapa que eu estou mostrando para vocês. O mundo outro, né, os estímulos visual, auditivo, tátil, sinestésico chegam até os aparelhos perceptivos, visão, audição, né, pele. Quando isso acontece, vem para uma estrutura cerebral chamada tálamo. Esse tálamo fica bem no miolinho ali do cérebro. Depois vocês vão aprender isso melhor no módulo Percepção, Consciência e Emoção. Inclusive, eu tenho uma outra aula do módulo Percepção, Consciência e Emoção que eu falo sobre aprendizado e tá aí também no canal. Chega, então, até o córtex sensorial por uma via, que eu chamo de via primária, e a via secundária, ela vai direto para a amígdala, que é uma outra estrutura também
que está ali no meio do cérebro. A amígdala, ela é responsável de dar o imprint emocional. É ela que vai trazer a emoção, né? Associar aquele evento que você está observando, uma emoção a ele. É ela que vai fazer isso. Essa emoção, então, a gente chama de inconsciente, porque ela faz parte do que a gente chama de memória implícita. Por outro lado, a amígdala também está linkada com o sistema nervoso autônomo, ou seja, do cérebro para o corpo. Então, todas as respostas orgânicas, todas as respostas do corpo, como aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, sudorese, preparo do músculo para luta ou fuga, né? Então, sai a informação do cérebro e vem para o meu corpo. A gente tem a hipófise, o hipotálamo, a suprarrenal e a adrenalina e o cortisol que vão ser liberados pela suprarrenal. E essa adrenalina é que vai fazer esses efeitos todos que a gente está vendo aí. O cortisol vai mobilizar a gordura, a energia, ele que mobiliza a glicose. E a adrenalina faz com que haja o aumento do batimento cardíaco, da frequência respiratória, etc. Tá? Então, essa adrenalina que é liberada na corrente sanguínea também chega ao corpo. Então, o cérebro fala com o corpo e o corpo também fala com o cérebro. A adrenalina chega até o hipocampo e o hipocampo vai ter uma ação sobre a amígdala. Qual é a ação dele? Geralmente, ele compara aquela situação que você está vivendo naquele momento. Se é ameaçadora, por exemplo, ele vai comparar com uma situação ameaçadora do passado. Compara. E aí ele vai controlar essa amígdala. Ele vai ver, não é cobra, é um graveto no chão. Então ele compara, né? E aí ele acalma, como se ele estivesse acalmando, controlando negativamente o disparo da amígdala, dizendo, não é uma cobra, não tenha medo, tá? Então o hipocampo ele é responsável de filtrar essas experiências para armazenar, se for importante, na memória explícita. Então, é uma memória chamada de memória consciente. Então, as duas, tanto a memória implícita quanto a memória explícita, que é a memória consciente, compõem o todo, né? A minha memória como um todo. Então, isso é importante vocês saberem, porque essa segunda via, é uma via muito rápida. Não passa pelo neocórtex, né? Ela é direta, do tálamo direto para a amígdala, e você já dá uma conotação emocional para aquele evento, mesmo antes dele vir para a parte frontal, né? Que é mais nobre do cérebro, a mais nova é o neocórtex, né? O novo córtex, diferente dos animais, né? Então, isso acontece de uma forma muito rápida, porque você tem que responder rapidamente. Você não pode estar, no momento que você está caminhando e vê um tronco e confunde com cobra, você não pode ficar raciocinando, não, pera um pouquinho, agora eu vou ver se ela tem a cor tal, se é a cabeça, se é rabo, o que é. Não, você responde num susto rápido. Depois é que você vai processar melhor aquela informação e aí sim você vai responder adequadamente. Mas o susto seria o resultado dessa passagem rápida do tálamo para a amígdala, tá? Então isso compõe o nosso aprendizado. O nosso aprendizado ele é tanto implícito quanto explícito. É importante eu saber disso. Então, existem fortes influenciadores do processo de aprendizagem. Quais seriam eles? O conteúdo prévio do indivíduo, a qualidade relacional da estrutura cognitiva do aprendiz. Então, quanto mais conhecimento prévio você tem, melhor o teu aprendizado. Então, eu aprendo muito mais rápido que vocês, porque sou mais velha. Então, já tenho mais anos de estrada aí. Então, para mim é muito mais fácil aprender alguma coisa do que, teoricamente, né, falando, do que um aluno que tem um pouco conhecimento prévio. Então, isso foi comprovado cientificamente. O que é a rede relacional? Então, quanto mais tempo eu estou fazendo essas conexões, mais redes relacionais eu estou pronta na minha estrutura cognitiva, para poder fazer as outras relações com os conhecimentos novos que eu vou adquirir, certo? A influência bilateral entre o velho e o novo, né? Isso é importante. Então, não adianta nada eu ter um conhecimento novo se ele não estiver ancorado naquele conhecimento prévio que eu já tinha. Então, se eu vou aprender, por exemplo, a tocar violão, quando eu for aprender um outro instrumento como violoncelo, eu vou utilizar o conhecimento, né, que eu tive do violão para aplicar no aprendizagem
do violoncelo. Então, fica muito mais fácil de eu aprender o violoncelo tendo aprendido antes o violão, né? Subsunsores em suficiência para suprir as necessidades relacionais. Então, quanto mais ganchos eu tiver, então, quanto mais eu variar meus aprendizados, então não fico num ramo só, eu vario. Então, eu vou aprender um monte de coisas diferentes. E as coisas diferentes, então eu vou aprender a dançar, eu vou aprender a tocar um instrumento. Então, quanto mais diversificado for o meu aprendizado, mais subsunsores, que seriam os ganchinhos que eu vou deixar ali prontos para um novo aprendizado, né, se acoplar. A disposição para relacionar é não só memorizar. Então, memorizar só não adianta. Eu não vou conseguir aplicar numa situação prática. Eu tenho que aprender a relacionar para depois aplicar na prática, né? Então, simulação de associação eu tenho que fazer o tempo inteiro, e é o que vocês fazem na tutoria. Vocês vão simular associações. Por isso que fazer mapa conceitual na tutoria é fundamental para o aprendizado. Então, isso tudo, né, é comum em métodos repetitivos de memorização, né? Memorizar é comum nos métodos repetitivos, rigidamente padronizados, e não é o nosso caso. Então, o modelo de aprendizagem baseado em problemas, né? O PBL, a sigla significa Problem Based Learning, vem do inglês. Dewey, John Dewey é muito importante, ele tem muita coisa interessante, né, teórica sobre PBL. Ele dizia que o saber é constituído de conhecimentos e vivências que se entrelaçam de forma dinâmica, tá vendo? Conhecimento mais vivência. Não dá para ter conhecimento sem vivência, então você tem que aplicar rapidamente aquilo que você aprendeu, o mais rápido possível. Alunos e professores são detentores de experiências próprias que são aproveitadas no processo. O professor possui uma visão sintética dos conteúdos e os alunos uma visão também sintética do conteúdo. O que vai diferenciar o professor do aluno é a experiência, né? O que torna, então, a troca professor e aluno uma experiência, um ponto central na formação do conhecimento, mais do que os conteúdos formais. Então, essa troca, ela é mais importante do que conteúdo formal. Por favor, guardem isso. A maioria das escolas médicas que estão implementando o PBL usam tutorias como ferramenta principal. No entanto, um grande ato existe entre como o novo programa é desenhado e quão bem ele atinge seus objetivos. Isso porque alguns cursos modificam o PBL, fazem misto, aplicam de uma forma diferente a tutoria, e aí acaba estragando o método, né? Então, aquelas que aplicam direitinho desde os seus, né, primórdios, a Uniderp. Aí nós temos a Faculdade de Medicina de Marília, que é a FAMEMA. Nós temos a UEL de Londrina e a Universidade de São Paulo, Unicid também. Então, aqui nós vamos trabalhar nesse ambiente, que é o ambiente de tutoria, para aplicar tudo aquilo que a gente acabou de ver, que se dá a nível teórico, né? Mas, mesmo assim, a gente simula com os problemas casos clínicos, né? E da onde surgem esses casos clínicos? Como é que são feitas as construções dos problemas? A gente tem comissões de planejamento, então tem docentes de várias disciplinas, tanto básicas quanto aplicadas. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras. As oficinas de trabalho têm definição de conteúdo dos módulos. Construção das árvores temáticas são feitas nesse ambiente, né, do CPM, a gente chama de CPM, que é Comissão de Planejamento de Módulo. E ali a gente vai ver todos os temas mais abrangentes, temas tanto específicos quanto os conteúdos básicos, que vão se juntar, né? E assim a gente vai definir quais seriam os objetivos de aprendizagem daquele módulo em questão. Naquele módulo, com os objetivos em mãos, aí sim nós vamos criar os problemas. Os problemas mais parecidos, né, com a realidade. Geralmente são casos clínicos que já foram vivenciados pelos professores, os que coordenam o módulo, ou ele é tirado da unidade básica de saúde, né? Mas são casos que simulam casos reais. Então, aí vocês têm a semana padrão, que é uma coisa que vocês já conhecem, para mostrar que no PBL existe uma organização
Não é uma coisa jogada, não tem aula, é bagunçado. Não, não tem nada bagunçado, é extremamente amarrado. Nós trabalhamos, nossa, muito antes da aplicação dos módulos. A gente trabalha muito na construção dos problemas. Os problemas todos, cada palavrinha que tá ali naquele relato tem um peso, tem uma importância, ela tem um motivo de estar ali para fazer gancho com coisas que a gente gostaria que vocês aprendessem, tá? Então é tudo muito articulado, muito pensado. E como a gente também discute com os outros módulos que não são os módulos temáticos, por exemplo, o LPI faz parte do módulo temático, tá? É a parte prática, vamos dizer assim, né? Da tutoria. Agora, o morfofuncional a mesma coisa. Agora, PNESC, HM, HG, então são são módulos longitudinais, tá? Então são módulos semestrais que vão permear o semestre todo, vão estar presentes no semestre todo, mas eles mesmos, os coordenadores desses módulos, participam dessas reuniões e nos ajudam a construir os problemas, e da mesma forma a gente faz a demanda para esses cenários, para que eles consigam fazer o máximo de correlação com aquele módulo que está ali naquele momento. Características dos métodos de aprendizagem. Então, a gente tem, de um lado, o tradicional, o PBL e a problematização. Nós trabalhamos com o PBL e com a problematização. Qual é o cenário que trabalha a problematização? O PNESC, que é a Unidade Básica de Saúde, que é a saúde da família, né? Então, no tradicional, o ensino, o ensinar, né? É ensinar e aprender, tá? Aqui no PBL é aprender a aprender. Então, o aluno é o centro. Na problematização, é aprender fazendo. Então, vocês vão estar lá na unidade básica, vão estar fazendo. No tradicional é disciplina. No PBL é módulo temático. Vocês estão numa introdução ao estudo da medicina agora. Problematização é o problema oriundo da realidade. As aulas são expositivas no tradicional, enquanto são tutorias no PBL. E na problematização é a realidade, que é o campo de atuação, ação, reflexão, ação. Então, vocês vão estar sempre mais com a mão na massa, né? Vamos dizer assim. No tradicional, o aluno é passivo, o professor é o centro das atenções. No PBL, o aluno é o centro das atenções, o professor é um facilitador da aprendizagem. Na problematização, o aluno é o centro das atenções, o professor é um instrutor. Tá vendo? É diferente do papel do tutor, da tutoria, que é um facilitador. Aqui ele é um instrutor, ele vai ensinar a fazer, né? E a comunidade é um coadjuvante, faz parte do aprendizado. Na tutoria, a gente não traz ninguém da comunidade para dentro da tutoria. A prática em laboratorial, em laboratório, no tradicional, são específicos, ambulatórios e hospitais, é metade do curso, o aluno está inserido no hospital. Já no nosso, é laboratório morfofuncional, para integrar as atividades e fazer a correlação com a tutoria. Laboratórios de informática, habilidades e atitudes, ambulatório e hospital, apenas 20%. Então, mostra que, na maior parte, eles vão estar inseridos num cenário real, porque o médico mesmo para estar no hospital, né, são poucos. E a problematização, a prática na unidade básica de saúde, PSF, né, ou outro cenário. E tradicional avaliação é somativa, no PBL é tanto somativa, mas a gente acrescenta uma outra avaliação que é a formativa. E na problematização, a mesma coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei fazer uma coisa mais sintética para abrir oportunidade de vocês perguntarem. Existem mais 17 vídeos no meu canal que eu gostaria que vocês assistissem todos até o final do módulo. É claro, não é para assistir tudo num dia só, mas até o final do módulo que vocês assistissem todos. Tem vídeos que eu ensino a estudar, a montar o mapa conceitual, como que a gente monta o esquema na tutoria, a diferença de esquema para mapa conceitual. Então tá tudo aí, eu espero que vocês aproveitem o máximo. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia mais fortes e em breve estaremos todos juntos. Beijo para vocês.